professor Glemstein aqui na estrada com os profs. Mais uma aulinha de física e hoje nossa aula vai ser sobre primeira e segunda lei de Newton. Show de bola, vamos nessa! Na primeira lei de Newton, moçada, fala sobre o quê? Também conhecido como lei da inércia. A lei da inércia, professor, diz o quê? A lei da inércia diz que todo corpo tende a manter o seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, velocidade constante em linha reta, até que uma força externa atue sobre ele. Isso que quer dizer a primeira lei de Newton ou lei da inércia, ou seja, se um corpo está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso. E se ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante em linha reta, a tendência é ele continuar essa velocidade constante em linha reta, correto? Logicamente, para você aplicar isso, você vai ter que aplicar aquelas condições das leis de Newton que nós já vimos. Se você não lembra, vai lá no vídeo a respeito da introdução às leis de Newton e dá uma olhadinha lá, belezinha? Então, moçada, analisando essa definição da primeira lei de Newton, como que nós podemos ver isso daqui? Então é mais ou menos assim, imagine que você tá lá, já aconteceu com algum de vocês, andando de skate, e daqui a pouco tem um objeto, o skate para e você continua o seu movimento, ou seja, você continua o seu estado de inércia. Você já estava em movimento, se o skate parou, a sua tendência é continuar em movimento. Estamos entendidos a situação? Outro exemplo que a gente pode colocar a respeito das leis de Newton é justamente a respeito do movimento circular. E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com algumas situações, tá? Como assim, professor? Quero que você pense da seguinte maneira. Olha só, quando você está fazendo uma curva, né, com o carro, está dentro do carro e está fazendo uma curva, eu já vi muita gente falar assim, nossa, professor, eu sinto a força centrífuga, né? Quando você olha o movimento circular, eu quero que você entenda que força centrífuga, ela não existe. Você fala assim, como que não, professor? Quando a gente faz uma curva, não tem uma força que puxa para fora? Não, claro que não. Como assim? Você está fazendo uma curva com o seu carro e existe uma força puxando você para fora da curva, querendo que você saia do carro? Não existe, muito pelo contrário. O que vai existir é uma força puxando para dentro da curva. Correto? Para o movimento ser circular. Essa sensação que você tem que você é puxado para fora é o que a gente chama de inércia. Como assim, professor? Não entendi. Se você está indo em linha reta e de repente você faz uma curva, um movimento circular, na verdade, a tua tendência seria continuar em linha reta. Então você está andando em linha reta e de repente o carro vira, a sua tendência é continuar em linha reta. Ó, o carro tá indo, o carro fez uma curva, você vai acompanhar, mas a tua tendência é continuar em linha reta. Então isso, quando a gente faz uma curva com o carro e nós sentimos que somos puxados para fora, nada mais é a tendência do seu corpo querendo que você continue o seu movimento em linha reta. Esta é a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, tá? Isso são várias aplicações. Por exemplo, vamos pensar um pouquinho em prova do Enem, né? Fica ligado, isso já caiu algumas vezes. Qual a intenção de você usar o cinto de segurança no carro? Quando você usa o cinto de segurança no carro, você está tentando impedir que o seu corpo continue o seu estado inercial. Como assim, professor? Eu não entendi. Se você está no seu carro, dirigindo seu carro e de repente, por algum descuido, bate o carro para, a tendência é você continuar o seu movimento em linha reta, ou seja, você continuar em direção ao volante, em direção ao para-brisa. Por isso você usa o cinto de segurança. Vamos pensar ao contrário, né? Os carros, não sei se vocês conhecem, mas alguns carros antigamente, eles não tinham o encosto de cabeça, né? O banco era mais baixo, né? E hoje todos os carros, por uma questão de segurança, ele tem um encosto de cabeça. Por quê, professor? Imagine que você está parado num semáforo, né? E o banco seu vem só até aqui a sua nuca, não tem encosto de cabeça. Você está parado e de repente alguém bate atrás. Quando alguém bate atrás, qual que é a tendência do seu corpo fazer, ó? Qual que é a tendência? O carro bate atrás, vai fazer assim, ó. Porque a tendência do seu corpo é continuar
parado. Por isso que tem encosto de cabeça, para que você não tenha nenhuma lesão aqui no pescoço, tá? Tanto que não sei se alguém já, né, teve algum acidente com o carro aí, por menor que seja, né? Qualquer batidinha no carro, você já sai no outro dia, você já tá com o corpo um pouquinho mais dolorido. Tudo isso refere-se à inércia, ou à primeira lei de Newton. Estamos entendidos quanto à primeira lei? Bacaninha? Bem fácil, bem de boa, uma definiçãozinha, mas bem importante aí, com várias aplicações aí na hora da sua prova, beleza? Então vamos para a segunda lei de Newton. Eu vou apagar o quadro bem rapidinho, quer ver? Aê! Lei fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton. Professor, o que diz esta segunda lei de Newton, lei fundamental da dinâmica? Basicamente, moçada, nós vamos associar força não à velocidade, porque a ideia, então, eles associavam força à velocidade. Ah, se eu faço força, quer dizer que a velocidade do corpo vai aumentar. Não é necessariamente, né? Porque o corpo já pode estar se movimentando e eu aplicar força vai diminuir e não aumentar, né? Então, assim, nós vamos associar a segunda lei de Newton entre força e aceleração. Como assim, professor? Nós vamos escrever da seguinte maneira. A lei fundamental da dinâmica diz que a aceleração de um corpo, ela será diretamente proporcional à força resultante. Olha só, diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa. Ou seja, a aceleração que o corpo vai adquirir, não esqueça que a aceleração, estamos falando em variação da velocidade. Então a aceleração que esse corpo vai adquirir vai ser diretamente proporcional à força resultante, ou seja, quanto maior a força resultante sobre o corpo, maior será a aceleração. Não falei velocidade, falei aceleração. E inversamente proporcional à massa, ou seja, quanto maior a massa, menor a aceleração adquirida pelo corpo. Logicamente, essa equação nós usamos uma equação mais fácil, né? Nós pegamos este m e passamos multiplicando, nós temos que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, também conhecida como lei da proporcionalidade. Nós temos aqui uma constante de proporcionalidade entre duas grandezas. Entre força e aceleração, a constante de proporcionalidade é a massa, beleza? Porque a massa do corpo não muda, correto? Então, moçada, só que tu vai ter que tomar cuidado com uma situação. Você vai lembrar lá a respeito de força resultante, ok? E esta força resultante não é uma força atuando sobre o corpo. Lembre-se, pode dar uma olhadinha também a respeito lá de força resultante, que nós temos a aula Introdução às Leis de Newton. O que acontece? A força resultante, não uma força, a força resultante sobre o corpo faz com que esse corpo que tem uma massa m adquira uma certa aceleração, beleza? Aí, como eu já tinha falado para vocês, você vai lembrar que a unidade de força no sistema internacional é o Newton. Porém, para que você ache essa força resultante em newtons, você vai prestar atenção a algo bem importante. A massa necessariamente tem que estar em quilogramas. Professor, não posso usar massa em grama? Não. Mas se tiver miligrama? Não. E centigrama? Não. E tonelada? Não. Tem que estar em quilogramas. E, consequentemente, a aceleração tem que estar em metros por segundo ao quadrado. E aí eu falo para vocês que você não precisa se preocupar muito com isso, porque a aceleração, de maneira geral, ela estará em metros por segundo ao quadrado. Mas você vai prestar atenção, porque muitas vezes a massa ela vai estar em gramas. Tem que transformar, tá? Professor, está em toneladas, tem que transformar. Está em miligrama, tem que transformar. Ah, eu não sei transformar. Tá, então você pode usar essas relaçõezinhas aqui. Não esqueça
que se ele trouxer para você 1 tonelada, equivalem a 1.000 quilogramas. 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Não pode esquecer que 1 grama equivale a 0,001 quilogramas. Não pode estar em gramas. A maioria das vezes você vai encontrar a massa em gramas. Então só olha aqui, ó. Se 1 grama é 0,001 quilograma, para transformar de grama para quilograma, eu apenas divido por 1.000. Divide por 1.000 e acha diretamente em quilogramas. Aí, se você quiser saber a força resultante, você vai multiplicar pela aceleração. Não é à toa que nós vimos que a força peso é a massa vezes a gravidade. Vem desta equação aqui. Quando nós calculamos a força peso de um corpo, lembre-se lá que o peso refere-se à massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, peso é uma força, é massa vezes aceleração. Só que agora a aceleração é a aceleração da gravidade. E assim também nós calculamos a força peso, beleza? Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção quando nós estamos falando a respeito dessa força resultante, tá? Você não vai esquecer. Quando você tiver duas forças na mesma direção e sentido, a força resultante vai ser a soma dessas duas forças. Quando você tiver duas forças em sentidos opostos, a força resultante vai ser a subtração, vai ser a diferença dessas duas forças, correto? Quando você tiver duas forças perpendiculares entre si, ou seja, formando 90 graus entre elas, para achar a força resultante, você vai fazer Pitágoras entre essas duas forças, beleza? Professor, e se eu tiver duas forças com ângulo qualquer entre elas, sei lá, não é nem assim, nem perpendicular, for um ângulo qualquer, tiver assim, tipo, sei lá, 40 graus, 45 graus entre, o que eu faço? Você usa aquela aplicação à lei dos cossenos, que eu vou colocar aqui para vocês, aplicação à lei dos cossenos, para que você possa encontrar a força resultante. Mas também você encontra isso lá na aula de força resultante e a introdução às leis de Newton. Fui claro no que eu falei para vocês? Show de bola, moçada! Esta aulinha de leis de Newton, cuidado com as definições, fique ligado com prova do Enem, que tem bastante parte de mecânica e leis de Newton na prova. Estamos entendidos? Fechou? Então é isso aí, moçada. Um grande abraço para vocês, obrigado pela atenção, mas antes de você fechar esse vídeo, antes de você fechar esse vídeo, não esqueça, dá um like aqui, se você não é inscrito, se inscreva no canal e também siga a gente lá no Instagram. Qual o Instagram, professor? Aquele que você conhece na estrada com os profs. Você segue a gente, é cheio de novidades e dicas e curiosidades. E para quem quer aprender física e matemática, segue na estrada com os profs. Um grande abraço no coração de vocês, um beijo, tchau pessoal, obrigado!